pouquinho sobre 3 situações em que você pode ir direto para a justiça pedir o seu afastamento lá do INSS. Primeira coisa, nós temos que entender que eu estou falando do afastamento porque todo mundo conhece dessa maneira, mas eu estou tratando aqui no vídeo sobre os requerimentos de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e auxílio-acidente. Lembrando que com a reforma da Previdência Social, esses nomes mudaram. Hoje, o auxílio-doença se chama auxílio por incapacidade temporário, a aposentadoria por invalidez se chama aposentadoria por incapacidade permanente e o auxílio-acidente se mantém pelo mesmo nome. Vamos entender um pouquinho que esses 3 benefícios eles precisam ser reconhecidos desde que haja uma incapacidade ou uma limitação para que você consiga trabalhar, para que você consiga desenvolver as suas atividades da vida doméstica, do trabalho em casa, do trabalho na empresa. Maravilha? Agora, existem situações que você não precisa passar pelo INSS para ter direito a estes benefícios. A primeira situação que eu vou descrever aqui para vocês é a aposentadoria por incapacidade permanente, a antiga aposentadoria por invalidez. Você não precisa pedir este benefício diretamente no INSS. Por quê? Quando você foi lá passar pela perícia do INSS para requerer o seu auxílio-doença, o perito ele tem o dever de avaliar se você está incapacitado ou está impossibilitado para o trabalho de maneira total e permanente também. Se ele não o fez e reconheceu o direito ao auxílio-doença ou não reconheceu o seu direito, negou o seu pedido, você pode procurar um advogado para que ele entre na justiça requerendo a aposentadoria por incapacidade permanente, com todos os seus documentos médicos, com todas as suas características de avaliação do porquê está impossibilitado de voltar ao trabalho de maneira total e permanente. A segunda situação que nós temos, pessoal, é o auxílio-acidente. Porque o auxílio-acidente é aquela indenização paga pelo INSS desde que haja uma incapacidade parcial e permanente vinda de um acidente comum ou de um acidente do trabalho ou uma doença do trabalho, se ficou alguma sequela no seu corpo, você pode ter direito a esta indenização e não precisa passar pelo INSS. Agora, fique ligado que o auxílio-acidente, o termo inicial do pagamento dele é o primeiro dia após o término do auxílio-doença que precedeu este benefício, ou se não recebeu nenhum benefício por incapacidade e o auxílio-acidente foi reconhecido de maneira originária, é desde a data de entrada de requerimento. Então, neste caso, para o auxílio-acidente, se você nunca fez nenhum pedido no INSS, nunca recebeu nenhum auxílio por incapacidade do INSS, tem sim que passar pelo administrativo, tem sim que passar pelo INSS, a não ser que você já tenha feito uma solicitação e foi negada, ou tenha feito uma solicitação e teve o benefício indeferido depois do pedido de prorrogação. Fique ligado nessa informação que é muito importante. A terceira situação que nós temos é mudar a espécie do seu benefício. Isso porque os benefícios de afastamento do INSS possuem a natureza comum, que não está relacionado com o trabalho, e aqueles que estão relacionados com o trabalho. Uma doença do trabalho, você caiu no trabalho, isso é um acidente do trabalho. Isso tem efeitos no seu contrato de trabalho. Por quê? Já fizemos aqui uma jornada de conhecimento sobre a estabilidade no emprego em razão de doença ou acidente do trabalho, que fala o seguinte: se o INSS, mesmo que ele não reconheça a natureza acidentária do seu pedido de afastamento, você pode ingressar judicialmente na Justiça do Trabalho solicitando o reconhecimento da estabilidade de 12 meses. Então, ter o afastamento pela natureza acidentária relacionado com o trabalho, o primeiro ponto de vantagem é a estabilidade de 12 meses. Também você pode ingressar judicialmente
contra o INSS pedindo a transformação dessa natureza comum para a natureza acidentária, para que no período de recebimento do seu auxílio-doença tenha ali, ou do seu outro afastamento por incapacidade, tenha o depósito do FGTS. Porque quando você recebe um benefício por incapacidade de natureza comum, não há o depósito do FGTS pelo patrão, entenderam? Então são dois pontos importantes nessa situação, nessa terceira situação, de que você pode ingressar diretamente na justiça para pedir aí essa transformação da espécie comum para a acidentária. Em todas essas situações é muito importante a presença de um advogado previdenciário. Por quê? Porque ele vai indicar quais são os documentos que são necessários para essa avaliação. Os documentos necessários, exemplificando aqui para vocês, eu tenho o prontuário médico, os relatórios médicos, a comunicação de acidente do trabalho, se houve ou não já algum outro afastamento nessa mesma empresa, por essa mesma situação que você está passando. Então são vários documentos que precisam ser avaliados. Não se esqueça, busque o apoio de um advogado previdenciário e se você tem um benefício negado ou tem um benefício concedido e que já parou de receber, veja que pode ser o caso de pedir uma transformação em uma outra espécie de benefício e também ter ali o auxílio acidente. Viram o quanto é importante? Clique no link da descrição desse vídeo para ler um texto com todas essas explicações. Aguardo vocês até o nosso próximo vídeo. Um abraço!